A paz do Senhor, estamos começando mais um Entre Irmãos Podcast. Eu tenho uma notícia pra você, que eu voltei, mas de bigode, beleza? Então, galera, pelo meu bigode, eu acho que vale uma compartilhada, uma curtida e uma comentada aí, tá bom? Não esqueça, gente, vocês vão ajudar a gente muito. E hoje a gente está com um convidado especialzíssimo. Lembrando que a gente está na Rádio Web Conquista. Tem que baixar o aplicativo lá, só pesquisar, o aplicativo vai estar lá, beleza? Não esquece sempre de apoiar a gente. Mas quem vai apresentar ele é o Vitor. A paz do Senhor a todos vocês, muito obrigado por estarem em mais um episódio do nosso Entre Irmãos. Estamos aqui com vocês de novo e eu tô com um grande convidado. E você que está nos acompanhando pela rádio, não se esqueça de nos acompanhar também pelo YouTube, beleza? Vai lá no Instagram, @EntreIrmãosPodcast22. Vai lá tem o link do YouTube também, compartilha e ajuda a gente, beleza? Olha, hoje eu tô aqui com ele, um grande amigo, Eliomar, que ele é diácono e ele é pregador. É um membro da nossa igreja também e um grande amigo aí que já vem há uns anos perpetuando essa amizade, graças a Deus. Eliomar. Paz do Senhor a todos, estamos aqui com o Felipe, com o Vitor, e para mim é um grande prazer estar aqui com eles, é uma oportunidade imensa estar aqui, poder falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais sabe fazer também. Espero que a gente possa, através desse bate-papo aqui, a gente possa edificar a vida de todos vocês, de muitas pessoas que estão acompanhando esse trabalho incrível que está acontecendo aqui. Show de bola. Então, vamos começar com um ponto de partida, né? Um ponto inicial. Eliomar, você pode falar um pouquinho pra gente sobre como iniciou sua trajetória no Evangelho, sua conversão, como é que foi? Vamos lá. Cheguei aqui no ano de 2014, no final do ano de 2013 para iniciar o ano de 2014. Tá. E a proposta era vir para cá, eu vim do interior. Era então realmente ter oportunidades aqui para trabalhar, para estudar, Sim. que a gente não teria lá no interior. Até porque família humilde, menos desprovida, né? Quem estudava lá era pessoas que tinham um pouco mais de condição. Complicado. Que conseguia sair da cidade para poder fazer uma faculdade, um curso técnico. Então eu vim para cá realmente porque na época estava sendo ofertado curso técnico grátis, aqui na Grande Vitória, e eu vim para fazer esse curso. Sim. Então eu venho e eu perdi uma inscrição para a faculdade, que eu tinha conseguido através do Enem, dessas bolsas, né? Sim. Gratuita. Então eu fui estudar esse curso técnico juntamente com a minha irmã. Minha irmã já era da igreja na época, já tinha mais de um ano de conversão, estava na igreja. Sim. E ela A começou... sua irmã já estava por aqui já ou ela veio do interior também? Ela tinha um ano que já estava morando aqui. Então ela vem, a gente vai estudar juntos, e nesse meio de sair de casa à tarde, ir para o curso e voltar sempre juntos, ela começou a me evangelizar. Ela começou a fazer perguntas, ela começou a me questionar, a me mostrar como era, abrir a Bíblia, me explicar algumas coisas. E através dela, nesse caminho, todos os dias, indo para a escola e voltando, ela sempre soltava o convite, vamos na igreja tal dia. E, padrão. Sim, e aí, através dela, dessa maneira, o dia a dia realmente, um dia ela me chamou, eu fui, foi o dia que eu cheguei na igreja, sem decisão nenhuma de se eu queria, se eu não queria, mas quando o culto começou, tinha uns 20 minutos que o culto estava rolando, eu já tinha tomado a minha decisão. Falei assim, hoje eu vou levantar minha mão, que eu quero viver o que eu estou vendo aqui. Eu quero sentir o que as pessoas estão sentindo aqui também, né? E a pessoa que estava pregando no dia era um pastor, ele nem terminou a pregação, eu levantei do banco, fui lá na frente, aí quando chegou lá, ele me perguntou, é o que, meu filho? Ele veio baixinho, ele ficou meio sem graça, né? Tipo assim, o que esse menino tá fazendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí ele veio e me perguntou, o que você... Eu falei, não, eu quero aceitar Jesus. Aí acabou ali a mensagem, ele não terminou, nem terminou a mensagem. Ali foi um Pentecoste muito grande, porque a igreja já estava em oração por mim há muito tempo, através da minha irmã. A minha irmã contou a história, falou, não, eu preciso que esse menino venha para a igreja. Ele vai ser uma coluna comigo dentro de casa e tal. Somos filhos de pai e mãe crentes, afastados, né? Sim.
E ela queria muito isso, então ela colocou a igreja para orar, e nesse dia, quando eu cheguei lá na frente, falei que queria aceitar Jesus, acabou a mensagem, o culto se encerrou ali, né? Sim, e gera uma expectativa, né? Por exemplo, quando a gente coloca e fala, ó, gente, eu tô com... Por exemplo, tô com um parente, um amigo meu, ele tá na situação tal, eu tô precisando de oração por ele e tal. Aí, beleza, aí os irmãos abraçam a causa, todo mundo começa a orar. Aí quando você, vou trazer ele aqui na igreja tal dia. Aí você leva, a igreja fica naquela expectativa, né? Sim. Rapaz, o menino tá aí e tal, a gente tá orando por ele. Aí quando vai lá na frente, não tem como não, a igreja explode e fala, conseguimos. Não, e houve É porque tem uma expectativa em cima desse acontecimento. Tipo assim, a igreja tá orando por isso. Sim. Então, quando o resultado chega, eu fico, meu Deus, cara, aconteceu. Sim, sucesso na missão. De certa maneira, foi algo muito rápido. Foi um intervalo de, 2 meses que ela começou a fazer esse trabalho comigo de todos os dias. E, cara, a minha irmã hoje, infelizmente, afastada também, mas que me levou a conhecer a ideia, né, de frequentar uma igreja. Agora a gente faz o contrário. A gente coloca a igreja pra orar. Por ela, convida né? ela pra gente... Isso aí. Então, Gente, qual o nome dela mesmo? Eu esqueço. Edvânia, pode deixar. Quando Pode você for na igreja, a igreja já tá aí. orando, tá? E, cara, ela literalmente... Nesse período também, um primo meu, que hoje mora em Vila Velha, ele veio morar com a gente ali em Bandeirantes. E ele também, assim, fez parte, né, desse momento. Ele, inclusive, foi o cara que me incentivava muito a ler a Bíblia. Sim. Porque ele lia, queria entender algumas coisas, e ele falava assim, cara, você é bom de interpretação e tal, você é bom na área de língua portuguesa, pelo amor de Deus, você precisa começar a ler a Bíblia pra gente estudar junto e tal. E me ajuda ele aí, me cara. incentivou. Inclusive, tipo, a gente começou a ler livro de Apocalipse, que tinha aqueles mistérios, né? Antigamente era aquele o medo, né? Cara de leão. Exato. Meu Deus, isso aqui... Eu não vou... monstros Tinha um que aqui. fala, não, vou ler isso não, não pode ler não, porque você vai ficar doido. Não, se você ler isso aqui, você fica doido e tal, você vai desviar. Tinha muito disso antigamente. Então a gente começou a ler e através disso, cara, eu me apeguei à Bíblia e realmente eu quis viver isso. E naquele dia eu cheguei com mais ou menos, como eu falei, uns 20 minutos de culto. Eu já tinha tomado a minha decisão. Falei assim, só vou esperar a melhor oportunidade. Só que eu não consegui esperar o pregador naquele dia, o pastor, fazer o apelo. Sim. Eu já estava assim, por dentro, Queimando. eu já estava inflamado, já queria, eu quero sentir isso logo. Eu não quero esperar nem mais um pouco. Imagina se espera, aí o pregador esquece de fazer o apelo, você aí fica eu lá, vou tipo... pra casa. Tem muito disso. Tem. Inclusive lá na igreja, o nosso pastor, né, que a gente tá, todo mundo membro da mesma igreja, ele fala, ó, o pregador pode ser bom que for, aqui na igreja, se ele não fizer apelo, ele fica meio que reprovado, entendeu? A não ser que o cara, né, de alguma maneira, não. Transmita, fala, isso, pastor, que acontece bastante também. Isso aí. Mas naquele dia, a pessoa que estava pregando, ela sempre fazia o apelo, mas eu não quis esperar. Você se fez o apelo, eu falei falou, assim, cara, eu não consigo mais. Sei pra si mesmo. Ele, mas você quer? Quero, então vou lá. E detalhe, cara, eu sentia como se algo me tirasse do banco. Sim. Eu me segurava, eu falava... Porque, cara, ao mesmo tempo que eu desejava isso já, óbvio que existiam forças malignas que me prendiam no mundo. Eu vim do mundão, então, tipo, pra mim era muito difícil. E a primeira coisa que vinha na minha cabeça, roupa. Cara, como que eu vou... Eu nunca usei calça, cara. Como é que eu vou... usava calça. Geralmente acontece com muita gente. Sim. Tipo, eu ficava preso nisso. E pra mim foi uma das coisas mais difíceis. E por ser uma das coisas mais difíceis, Deus me deu o meu primeiro emprego, justamente o primeiro emprego. Logo depois da aceitação, eu aceitei a fé, passou algum tempo eu desempregado. A primeira oração, o propósito que eu fiz foi para conseguir um emprego. E eu consegui logo depois. E o primeiro emprego, obrigatoriamente, eu tinha que usar roupa social. Obrigatoriamente? Sapato, calça, camisa e gravata. Deus falando. Mas é um propósito que você fez? Não, eu fiz um propósito para conseguir um emprego. E o emprego tinha que usar. usar. E o emprego, para trabalhar entendi. naquela empresa, só podia trabalhar se fosse sapato, então calça, camisa e gravata. Você já falou? Já não teve... Aí eu fiquei, cara... Você não gosta de usar calça, né? Então tá bom, você vai usar social o tempo todo. Não, eu nunca vou ficar igual o pastor em cima do Exato, eu falava com a minha irmã, eu falava, ó, eu posso ir pra igreja, eu posso botar a calça jeans que eu tenho aí pra igreja e tal, frequentar a igreja. Agora, roupa social, não vou usar. Acho que é uma frase que todo mundo de nós que já falou é aquela do
Cara, como é que eles aguentam ficar num calor desse, de terno, de calça social, todo social, num calor desse? Eu Não, já pensei assim. isso não é pra mim, E não. outra, gravata. Cara, tipo assim, particularmente, é horrível usar gravata. Aperta, incomoda, é horrível. O Felipe sabe disso, é muito ruim, cara. O tempo todo aqui. Você fica o tempo todo tentando arrumar de algum jeito pra melhorar, mas é muito ruim. E eu fui pra lá, eu fui trabalhar lá, e lá eu fui obrigado a usar roupa social. Acostumando. Então eu me acostumei lá. A primeira roupa social que eu comprei foi justamente para trabalhar. E inclusive depois foi que eu comecei a usar para poder ir para a igreja também. Eu falei, pô, agora eu tô acostumado, então para mim não é mais um problema. Eu me sentia velho, 17 anos. 17 para 18 anos. Eu me sentia um velho usando roupa social. Então, tipo assim, eu não queria usar roupa social. Então, acontece muito. Sim. Eu sabia que isso é até bom para quem tá assistindo, que bloqueia muita gente aceitar Cristo com a roupa. Eu acho que assim, por mais que a igreja ela tem um segmento de costume, doutrina diferente, preserva muito isso, tem que se entender o quê? Que o novo convertido, ele é novo, literalmente novo convertido. Ele não tem aquele costume. Aos poucos tem que ser implementado. Nunca uma posição. Não, você aceitou, agora você... Então aceitar e aos poucos. Deus não trabalhou dessa maneira em você? Em mim foi de outra maneira. Foi o trabalho. Eu particularmente, eu não usava bermuda, eu não usava calça. Em nada, eu gostava só de usar bermuda. Então o trabalho, onde eu trabalhava, só calça. E eu não tinha tempo de usar bermuda daqui a pouco. E a igreja que eu fazia parte, ela tinha esse negócio de os jovens já usar. Mas aí você vai acostumando com o tempo. Hoje eu gosto de social, hoje eu gosto de calça. É opcional hoje. Entendeu? E tem muito... Eu já ouvi casos de as pessoas comentando de... mas antes no começo eu ia... Falava, poxa, eu não gosto de usar isso, não gosto de usar aquilo. Aí vai num encontro com jovens, alguma reunião dos jovens, alguma coisa ali, aí vê que todo mundo tá num padrão, ele começa automaticamente a se sentir incomodado. Sim. Aí daqui a pouco ele já vem conforme, vai seguindo um padrão e tal. Então é tudo de forma gradual, não dá pra gente impor, fala, olha, você tem que fazer isso. Não, devagarzinho, aos poucos. O legal não é impor, o legal é a pessoa perceber e, eu quero ser igual a eles. Tipo, a gente influenciar sem impor. Aí entra isso aí, a ação do Espírito Santo. Eu acho que o que mais assim, me ajudou realmente foi essa questão. O trabalho, obviamente, me impulsionou de uma maneira que eu não esperava. Você vai ter que usar roupa social. Inclusive, era a norma da empresa. Eu tive a primeira oportunidade para pregar e eu tinha muita dificuldade em falar. Porque, vindo do interior, cara. Então, tipo assim, a gente falava muito errado. Hoje é acostumado já, a gente consegue desenvolve melhor, ir para um outro lado de fala, de sotaque, deixou para trás e tal. Mas eu falava muito errado mesmo. Tipo, nós vai ali e tal. Então eu tinha vergonha de falar com as pessoas, com medo de falar uma palavra errada e as pessoas rirem de mim. Tipo assim, a gente fomos. Uai, irmão. Você soltava uai também? Uai, toda hora. Uai. Apesar de não ser mineiro, né? Mas o uai fazia parte. Então, tipo assim, eu tinha muita vergonha de falar, cara. Era uma dificuldade imensa apresentar trabalho, essas coisas aí. E nesse mesmo emprego que eu precisava usar a roupa social, eles tinham um modelo de palestra. E palestra para os alunos. A gente dava aula de informática e tinha palestras. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente, que ele virou para mim e falou assim, cara, na próxima semana você vai dar uma palestra. E eu, não, pelo amor de Deus, cara, eu gosto mais de ver você dando a palestra, eu tô aprendendo muito e tal. Aí ele, você vai dar a palestra na próxima semana. E aí eu me preparei, estudei bastante, ficava em casa falando para as paredes lá e dei a palestra. Quando eu terminei, eu vi que eu me saí bem, tipo assim, razoavelmente, né? Eu me saí bem. E ele virou para mim, cara que na época se declarava assim, meio que um ateu, né? Tinha muita dificuldade de acreditar nessas coisas sobre Deus, o sobrenatural. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu tô fazendo isso para te ajudar lá na igreja, lá, quando você não tá pregando. Olha o que o cara falou para mim. Ele falou, eu tô fazendo isso para te ajudar. Porque da mesma maneira que você fala aqui, você vai falar lá também. Sim. E isso foi muito bacana. Então Deus usou literalmente aquele trabalho. Para você... Inclusive foi nesse mesmo trabalho que eu conheci a minha esposa.
que hoje estamos casados. Oh, Foi lá que eu conheci ela. A história de amor. Uma coisa que eu percebi aí, que outro convidado também aconteceu a mesma coisa, o Degilson. Degilson não, o Bilu, mais conhecido. Bilu. Bilu, nosso amigo. Ele, na convenção dele, ele teve um contato muito rápido com a Bíblia. Ele e a esposa dele começou a ler, e você, através do seu primo? Do meu primo. Então, do seu primo também começou a ler. Foi muito rápido, cara. E é isso que eu percebo, que a convenção do crente, aceitou Jesus já é crente, ali já foi justificado, agora falta ali o processo da santificação. O acesso à palavra faz um amadurecimento maior do que outros. Muito grande. Porque tem gente que aceita Jesus e não é que é errado, é porque tem dificuldade realmente. Mas vai muito devagar, até ter um contato verdadeiro com a palavra, demora. E aquele que já tem um contato com a palavra, parece que ele já sai um pouco na frente. E você teve um contato rápido com a palavra. Cara, por isso esse foi até desenvolvimento... antes. Foi até antes. A gente já lia muito a Bíblia em si, Sim. antes de eu ir lá, não, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver isso. A gente já lia. Porque minha irmã falava assim, eu duvido, ela falava isso pra mim, eu duvido que se você ler a Bíblia e começar a ler realmente como serão as coisas... Ela botava, obviamente, um medo no livro do Apocalipse, aquela ideia de o final vai chegar e você vai sofrer. Sei. Então, eu duvido que se você ler a Bíblia, Apocalipse e tal, se você não vai querer viver isso daqui. Ela falava mais pelo lado da punição em si. Sim. Né? Mas foi uma forma que eu cheguei até a Bíblia, mas quando eu cheguei até ela, eu não me sentia assim, pressionado pelo medo. Eu desenvolvi um sentimento, eu gostava. Pra mim, ler a Bíblia era um negócio muito bom. Então, tipo assim, obviamente que ela me pressionou pelo medo, né? Mas eu consegui desenvolver aquele sentimento. Mas isso aí, tudo tem um ponto inicial. Você começa ali em Apocalipse pelo medo, mas daqui a pouco você tá, esse negócio de Romanos aqui é diferenciado, hein? Esse negócio aqui tá, Coríntios aqui, você vai indo aos poucos, aí você vai lendo os evangelhos e fala, rapaz, tem essa punição toda em Apocalipse, mas, poxa, tem os evangelhos aqui, esse Cristo fez muito por mim, aí existe um amor por trás dessa ideia de, eu vou te punir. Então, digamos assim que a convenção foi no culto, mas a preparação para sua convenção foi antes. Foi, totalmente. Eu acho que isso explica muito assim, a ideia de você estar lá e nem esperar o apelo, isso queimar antes. Exato. E detalhe, Se eu te visse na rua e eu soubesse, aceita aí, eu ia na hora. Porque eu já queria. Tava fácil. Eu passei aquela semana, cara. Aquela semana foi uma semana diferente. A gente recebeu algumas pessoas na nossa casa naquele final de semana. E aí eu já tava, cara, eu não posso aceitar Jesus esse final de semana. Imagina eu chegar em casa e minha irmã falar para as pessoas aqui que eu aceitei Jesus, que agora eu vou ser da igreja. E as pessoas que estavam lá em casa, tipo assim, pra mim seria uma vergonha, porque eram parentes e tal, não sei o quê. E eu ficava, não, cara, não pode acontecer esse final de semana. Mas por dentro de mim eu já tava, mas eu quero isso, eu não quero mais perder esse tempo que eu tô perdendo. E aconteceu. E, tipo, quando chegou em casa depois do culto, a minha irmã, realmente, ela chegou, a primeira coisa, ela, mãe, meu irmão aceitou Jesus, meu irmão vai ser da igreja. Tipo assim, aquela alegria, aquela explosão. Explodindo. Isso é bom. E eu todo vergonhoso lá. E já é perceptível, óbvio, né? Mas eu quero falar no seu ponto de perspectiva da palavra que você começou a ter primeiro contato e hoje. Teve um amadurecimento muito bom. E o que ocasionou esse amadurecimento? Eu acredito assim. Há uma diferença entre ter o prazer de ler e ter o prazer de conhecer, né? Porque a gente lê as histórias, entende, sabe por onde Jesus passou, Sim. o que ele realizou e tal. Mas quando você começa a conhecer as intenções, por que ele fez, né? Com qual propósito, qual era o objetivo. Ele curou o cego lá. Tá, mas por quê? Qual era o objetivo, qual era o propósito por trás disso? Eu acho que isso começa a mudar um pouco a perspectiva da gente olhar para a Bíblia. Então, tipo assim, o conhecimento veio para suprir isso. Eu tinha um desejo imenso de ler, mas eu lia e não entendia nada. Entrava na cabeça. Tipo assim, era aquele negócio que eu li e falava, cara, a história é bacana. Mas limitava-se a isso, a entender o que aconteceu. Ele chegou, entrou no templo e beleza. E aí?
Por quê? E começava... Aquelas perguntas que criança faz quando tá começando a entender as coisas. Adão tinha umbigo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu ficava perguntando. Onde fala na Bíblia aí que a gente tem que usar roupa assim, que a gente tem que falar assim? Que a gente tem que agir assim, porque... Exatamente. Então, existia muito isso. Hoje, abrir a Bíblia, obviamente que foi um tempo extenso para eu entender a questão do dom também. O dom, ele é, obviamente, essencial na pergunta que o Felipe fez. Sim. O dom, ele te leva a entender coisas que você jamais imaginou entender, pô. Então, tipo assim, eu tenho ciência hoje de que tudo que eu consegui de uma forma mais rápida, né? Óbvio, foi o interesse, eu quero ler. Sim. Mas o dom foi que fez isso. Tipo assim, não tem como eu chegar e falar assim, não, eu comecei a estudar e eu comecei a aprender porque eu gostava de estudar e eu queria estudar e eu aprendi A autossuficiência, né? Não. Não tem como. Não tem como. Eu reconheço, é o dom. O dom me levou a realmente entender o que aconteceu naquele cenário e até mesmo, de alguma maneira, como a gente usa essa palavra, conjecturar em torno daquilo. Jesus fez isso, mas em torno poderia estar acontecendo isso. Por isso então que aconteceu dessa forma. E você começa a ligar uma coisa a outra, textos de Antigo, Novo Testamento. Tudo isso vem, e eu acreditei sempre no dom. Sim. Mas óbvio que a ideia de aperfeiçoar também é válida, É, né? isso com certeza. Então, não dá pra você ter um instrumento e você não afiar, não usar ele. Exato. Tem até uma questão, né? Você pega um instrumento, você deixa ele lá de canto, o mais provável é ele enferrujar e estragar, né? Quando você está usando, sim. ele dura mais, a probabilidade de durar mais. Exato. Então a gente tem que E eu acho que continuar. existia também muita questão que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia mais para querer, tipo assim, saber o que ia acontecer. Sim, O livro de Apocalipse. E eu ficava, cara, eu quero saber o que vai acontecer no final. Eu quero spoiler, Tipo assim, eu quero saber, porque eu não quero passar pelo sofrimento, né? Eu quero me livrar disso. E em meio a isso, não quero sofrer, eu comecei, veio uma segunda etapa na minha vida que eu começava a ler a Bíblia para poder apontar as pessoas. Tipo assim, você tá fazendo isso, mas a Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim. E eu me limitava muito a isso. Tipo assim, foi um período muito ruim para mim, né? Óbvio que depois eu percebi isso. E eu falava, cara, não é possível que a Bíblia foi feita para isso. Para você chegar e apontar as pessoas. E aí eu comecei a ler o livro de Romanos. E no livro de Romanos eu vi que o cara que mais apontava, poderia, na real, ser o pior. Então aí foi que eu falei, não, eu preciso mudar a minha forma de ler isso daqui. E eu entendi que a Bíblia não era para apontar. Não, ela era para pegar aquele que era apontado e justificar o cara. Isso aí. Você está cometendo um erro. Mas tem jeito para você. Tem justificação. O Felipe falou um dia lá, eu achei muito legal isso aí. A Bíblia, a salvação, ela é dada ao pior dos pecadores. Ele falou, até citou, na época, o Lázaro, né? O cara que fez o que fez. E tipo assim, não, se o cara chegar aqui e falar assim, eu tô arrependido, e de coração se arrepender, tá isso salvo. Aí, isso é verdade. Pô. Mas ele matou. Mas ele estuprou. Mas é difícil entender? De humanamente falando. Humanamente Mas se você olhar para a Bíblia, a graça você alcança. vê que não. Tem jeito. É isso aí. Então tipo assim, essa é a ideia. Aí quando eu comecei a olhar para a Bíblia e ler ela dessa forma, eu amadureci muito, cara. É isso aí. Que eu procurava textos que falavam de salvação. Cara, não, eu quero conversar com um amigo meu. Quando eu conversar com ele, eu não vou apontar que ele está errado. Eu vou falar que para ele tem uma solução. Porque para mim também teve. Então, tipo assim, eu mudei a perspectiva de olhar e falar, não, a Bíblia não é para apontar. A Bíblia é para justificar aquele que seria apontado. Isso aí. Uma das histórias bíblicas foi a mulher, né? A mulher, a adúltera. Então, tipo assim, quando eu vejo ali que Jesus ele não aponta, todo mundo apontava. Eu me senti no lugar dos caras que apontavam. Cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Verdade. Eu falei, cara, eu sou um acusador. Mas Jesus não fez isso. Isso eu aí. preciso ser igual a Jesus. Aí começou a... E por mais que o próprio Cristo sabia da condição dela, tanto que depois ele falou, vai, não peques mais. Eu sei que você está errada, mas não tem um porquê eles te acusarem aqui, sendo que todos eles também estão no erro. Exatamente. Estão todos errados. A gente pega também
a referência do textuário bíblico sobre salvação que a gente tem hoje, que é João 3,16, o versículo em sequência fala, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, a base de tudo que ele coloca é, Jesus não veio para punir, a intenção de Cristo não é, pô, eu vim para punir. Não, eu vim para trazer salvação. Por meio da salvação, a gente vai tendo a conversão, vai mudando, o Espírito Santo passa a habitar, nós vamos tendo a transformação, aí depois começa a vir também a correção. Justamente, o Senhor corrige a todos quanto que Ele ama. Aí você vai vendo, poxa, eu preciso mudar nisso, porque eu preciso ter santidade. Mas é sempre num propósito de amor, não é no propósito de Deus estar te apontando, falando, você está errado. Acontece muito É sempre pelo amor de Cristo. Muitas pessoas pregar... Acontece. Porque é bíblico também. Tem que tirar. Pregar que se a pessoa não se render a Cristo, ela vai para o inferno. Mas o ponto inicial não é esse. Esse é o ponto final. Certo? Esse é o ponto final. O ponto inicial é: venha Cristo porque Ele te ama, porque Ele vai perdoar os seus pecados, vai mudar a sua história. Ele morreu na cruz por você. Aí sim, se a pessoa não aceitar isso, aí se joga o ponto final. Você vai na Exatamente. Então, entendeu? Mas inicialmente amor... eu não tenho que pregar que aceita Jesus, senão você vai pro inferno. Não, aceita Jesus porque Ele te ama. Exatamente. Aceita Jesus porque Ele te transforma. Até mesmo aceita Jesus porque cria muda a sua vida. Eu acredito que ficar anunciando diretamente dessa forma, não que seja errado, cara, mas você tem que saber o tempo correto para você anunciar isso. Tipo, primeiro você apresenta o amor, aceita Cristo porque Jesus te ama, Jesus tem salvação para sua vida, Ele tem a libertação para sua vida. Aí a pessoa não quer falar, porque se você nega esse amor, a consequência que o mundo tem, que o diabo tem, é inferno para você. E se a gente apresenta diretamente inferno, olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, a gente acaba criando uma coisa na cabeça que é, eu preciso de Jesus não porque Ele é Cristo, não porque Ele me amou, não porque eu tenho que amar Ele. Não, é porque eu preciso me livrar do inferno. Aí a questão, eu acredito que não fica no amor a Cristo. Você está no amor a si mesmo e tentando se livrar do inferno. Entendeu? Você só quer uma recompensa. Sua recompensa é me livrar do inferno. É um extremismo. Isso não é o evangelho, de fato. É tipo assim, você pegar e colocar Deus numa posição completamente extremista. Deus é um extremista que, se não aceitar, Ele vai... Não. Ele faz por amor. A ideia da Bíblia, do Evangelho, não são os perdidos, os condenados. São os salvos. Por amor. Então, às vezes a gente quer reduzir a Bíblia a Deus vai condenar. Não, pô. E os que vão ser salvos? A gente falar, por exemplo, da pandemia. Morreram muitos. Mas e o número dos que foram curados? Foi muito, muito, muito superior. Você tá entendendo? Tipo assim, a ideia não é você pautar e focar no que é ruim ali, mas sim no que é bom. Não em termo quantitativo. Até mesmo porque a questão da condenação é uma consequência dos que não aceitaram esse amor. Então, tipo assim, Deus ele apresenta o amor até o último segundo de oportunidade. O textuário, né, da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deu seu filho. Unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Isso mas aí. Então todo mundo ia perecer, morrer. Aí entra o amor de Deus, que através da morte de Cristo instaurou a graça, que é o favor imerecido. Então, olha, ele está mostrando que primeiro é o amor, que primeiro é a graça, primeiro é alcançar, primeiro é dar salvação. E depois, se você não quiser, você está rejeitando. Aí vai acontecer que é o perecer. Romanos lá, porque todos pecaram e foram destituídos. Da glória. Aí depois no 5:20 ele fala, porque vindo a lei, o pecado tornou grande abundância. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso daí foi uma das coisas que mudou muito a minha vida, cara. Esse versículo. Esse contexto fala pra gente. Da graça. Porque eu vivia, tipo assim, minha mãe e meu pai, obviamente, eram crentes, mas eu tinha acho que uns 3 anos, eles me contam que quando eles saíram da igreja, de fato, né? Sim. Então eu cresci literalmente mundano, né? Tipo, costumes do mundo. Só que eu tinha uma avó que era da igreja na época. Sempre Igreja de Deus e Amor, cara. Era do coque mesmo. Vovó da Deus e Amor oração. do coque. Meu Deus. E ela levava pras vigílias, levava pros cultos e tal. Falava, vocês têm que ir pra igreja. Vocês têm que ir pra igreja. E levava a gente, saia arrastando a gente, levando a gente pra igreja. E eu me lembro de uma vigília que a gente foi, que era 2, 3 horas elas orando, né, de joelho, levantava e cantava um hino e de repente uma irmã começou a falar sobre uma revelação e tal. Eu falava, cara, isso é muito legal. Eu já tinha uma idadezinha pra entender essas coisas, né?
falava, cara, isso é muito bacana. E em casa, minha avó também, ela pegava muito. Quando começava a acontecer uma situação muito ruim e tal, minha avó pegava a Bíblia, começava a cantar uns hinos, pegava a Bíblia e falava, meu filho, lê o salmo tal, meu filho, lê isso daqui. E a situação se resolvia. Sim. Então, tipo assim, eu cresci com temor a Deus, obviamente, tanto que todos os meus amigos na época, eu tinha um amigo só que era de igreja, evangélica em si, o restante era todo mundo católico, e a galera caçoava muito de igreja evangélica na época. Tanto que eu tinha histórias de que alguns amigos meus até chegaram em porta de igreja e tacar pedra. E eu tinha tanto temor que eu passava em frente à igreja, se eu tivesse de boné ou sem camisa, alguma coisa, eu vestia a camisa, tirava o boné e passava. Só para passar em frente, assim, da igreja. Sim. Então eu cresci com esse temor. Mas conhecimento acerca de quem era Jesus, eu nem sabia, cara, que existia Jesus, o Espírito Santo. Para mim era Deus, pronto, acabou. Só existe Deus. Eu não posso mentir, eu não posso matar. A ideia de que todo mundo tem. Eu não conto mentira, eu não mato, eu não roubo. Eu sou uma pessoa boa. Pessoa. E eu achava que através disso eu conseguiria a salvação. E o conhecimento bíblico me mostrou que ser bom... Os porquês também, né? Ser bom não é suficiente. Até porque ninguém é bom. Sim. Ninguém é. Todo mundo pecou e foi destituído. Verdade. Então dentro de nós não tem nada de bom. O que há de bom A natureza, hoje, né? Nós temos a natureza do primeiro Adão. Natureza pecaminosa. Uma criança, por exemplo. Uma criança, ela é inocente? Sim, mas ela não é pura. A natureza até da criança é automático. É automático. Ela automático. Nasceu impura. Não tem maldade, mas vai tendo uma idade de 3, 4 aninhos que ele vai contar uma mentirinha para papai. Entendeu? Mas é porque... natural do homem. Sim, a natureza do homem. A inocência está vinculada ali à ignorância, né? Paulo ele também fala sobre isso. Porque devido à ignorância, o pecado não lhes era imputado. Então tem aquela questão da ignorância e tudo mais. Você não sabe. Mas automaticamente, no momento que a ignorância se vai, não tem como, já vem a condenação. A condenação. Isso aí. É isso aí, é o julgamento, né? Tá salvo não, tá condenado ou não. Tem até agora tem o discernimento, né? De saber o que é certo e o que é errado, e sempre vai tender ao errado. Sempre. Por exemplo, voltando à minha irmã chegou pra mim um dia, eu já tinha me convertido e tal, eu ainda tinha algumas práticas ruins. Sim. Lógico, né? Tava num processo de conversão. De santificação. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, isso que você tá fazendo é errado. Só que ela não falou só assim, ela pegou a Bíblia, abriu, me mostrou o texto, porquê é errado. explicou o contexto e falou, por isso aqui eu é acho errado. Sensacional, cara. Aí, quando ela me falou isso, cara, aquilo, eu acordava de manhã, eu ia trabalhar, eu voltava e aquilo na minha cabeça. Cara, isso é errado, eu preciso parar, isso é errado, isso é errado. E eu ficava, cara, mas, poxa, na minha cabeça, né, não tem nada de errado, mas a Bíblia fala que tá errado. E foi um divisor de águas para mim aquilo dali, porque foi de onde eu me desprendi de algo que mais me segurava no mundo, né? Então, eu consegui ver que a Bíblia é suficiente para converter um homem. Sim. E eu duvido a pessoa que mesmo não crendo, passe a ler a Bíblia e não creia. Ela pode não confessar, mas quando chegar a hora do julgamento final, lá de toda aquela ideia de, caramba, fiquei para trás, cara, eu consegui crer, eu só não confessei. Tá entendendo? Tipo assim, tem um testemunho de uma pessoa que hoje, né, um pastor, ele se converteu lendo a Bíblia. Sem igreja, sem nada. Tipo assim, lendo a Bíblia. Óbvio que por trás dos panos, a igreja orando. Isso. Existia, né, a oração da igreja. Tem ateu que se converteu lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E assim, ele pegou a Bíblia para refutar e... Isso, ele pegou, ele era um católico roxo. E alguém chegou e falou, falando sobre santos, né, imagens e tal, e ele, não, eu quero saber. Aí ele pegou e começou a ler. Ele lia, e ele falava, não é possível, eu vou achar alguma coisa que fala contra eles. Ele já tinha se convencido de que aquilo era uma prática errada, mas ele queria encontrar algo que poderia acusar aquelas pessoas também. E aí ele começou, ele falou, eu lia. Quando eu percebi, eu tinha um dia que eu estava lendo e chorando, né? Porque eu tinha entendido que aquilo dali era por amor. Deus corrige quem ele ama. Ele leu esse texto. Apocalipse 3:19. Isso. E tem eu repreendo, castigo todos quanto amam. E tem um de Filipenses também, acho que é Filipenses, cara, que fala nesse mesmo sentido. E ele falou, quando eu li esse texto,
eu entendi que o que eu estava fazendo era errado, mas que Deus estava me corrigindo não para me punir, mas por me amar. Sim. Então, ele foi assim, e realmente o testemunho dele é esse. Ele, através da vida, Eu tenho uma história em referência a esse texto. Quando eu preguei esse texto de Apocalipse 3:19, claro que o pastor leu Filipenses aí, eu lembrei do meu pai. Porque meu pai me corrigia, meu pai é aquele, né, Vitor? E ele sempre falava. Literalmente. Ele sempre falava isso. Vara ardilosa, se precisar bater, filho, tem essa não, corrigia mesmo, entendeu? E a gente fazia bastante bagunça mesmo, meu pai corrigia. E quando a gente é jovem, a gente não entende. Lógico. Pô, tipo assim, o cara tá me batendo, cara. Aí quando a gente vai crescendo, na adolescência, eu queria peitar, sabe? Quem é o homem que sou eu, né? Entendeu? Aí só que vem a maturidade espiritual, a gente percebe, pô, papai me corrigia, mas não é porque papai tinha raiva de mim, é porque ele me ama. Ele gostava. Isso dá uma entendeu? agonia, cara. Isso ele falando, e ele falava papai tá ainda. te corrigindo hoje, mas é porque o papai te ama. Futuramente você vai entender. Aí ficava na mente assim, vai entender que você tá batendo, não vai entender nada. Aí hoje eu fico falando, rapaz, entendi mesmo. Entende, entendeu? Entendi então mesmo, a correção, tanto agora no lado espiritual, ela é boa. Ela é boa. Quando Deus corrige, rapaz, quem dera, cara. Toda vez que nós erramos, Deus corrigisse a gente, entendeu? Claro que o Espírito Santo aí tá ali, ele tá trabalhando na gente. Opa, o Espírito Santo tem hora que dá uma incomodada, entendeu? Mas tem gente que nem ele prefere que um profeta vá até ele. Mas que seja. Toda vez que você fez alguma coisa errada, aparece um profeta. De forma imediata, né? Toma, já dá uma. A fumaça tá entendeu? Mas aí a pessoa acha que teria até uma consciência. Caramba, eu tô errando aqui. Cara. Exato. Entendeu? A correção bíblica, ela é boa. Por quê? Porque ela vai gerar um arrependimento. E o arrependimento vai gerar o quê? A pessoa vai pedir perdão, o perdão vai ser perdoado. E é o que o Vitor falou, a questão da ignorância, o conhecimento, ele te leva a isso. A criança, a gente estava falando, a criança, ela obviamente é inocente por falta de conhecimento. Ela ainda não conhece, ela não discerne bem e mal. Sim. Mas de natureza, naturalmente, pecado. É uma pessoa que você chegar e falar assim, mas ele é puro. Não é, cara. Não é. Todos pecaram e foram destituídos. Não há um. A criança, ela é salva pela inocência. Porque ela não consegue discernir bem e mal. Então não tem como você julgar alguém sem o entendimento. E é o que eu tô te falando. Pra mim, se naquele dia eu tivesse morrido, eu já era convertido. Mas eu tinha uma prática que, no meu consentimento, não era errado. Não tinha chegado ao meu conhecimento que aquilo era um erro. Uhum. Se naquele dia eu morro, eu não seria julgado por aquilo. Porque eu não sabia. A partir do momento que minha irmã me falou, eu ficava lutando com ele. Cara, por que essa menina veio falar isso pra mim, cara? Tava tão bom. Eu tava tão feliz. Por que me falou agora? Porque ela me falou, agora eu vou ter que parar. Agora você julgar. Você tá entendendo? É isso. O conhecimento, ele vem pra isso. Em relação à lei, que fala que quando a lei vem, o pecado abundou. Mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido. De que, de antes da lei, o mentiroso, ele mentia, mas ninguém não apontava sabia. por ele. Assim, é pecado. O camarada matava e não tinha nada apontando que era pecado. Aí a lei vem, por isso que o texto fala que abundou o pecado. Sim, abundar é quantidade grande, proporção. Assim, os caras já estavam. Então, quando a lei veio, foi justamente isso. Opa, mentiroso, isso é pecado. Fornicador, é pecado. Fulano de tal, isso é pecado. Aí, mostrou, hein? A questão pega toda porque o povo descobriu a lei agora que era errado. E eles falam, é errado? Tá bom, vou fazer o que é errado. Aí agora o pecado fala, você tá condenado, porque você tá fazendo e sabendo. O salário do pecado é a morte. Só que aí entra a questão do amor. A graça de Cristo. Superabundou a graça. É tipo assim, talvez alguém se pergunte, mas então por que eu vou ter essa ciência? É só me deixar sem saber. Não vai ter como eu ser julgado e acabou. Mas é necessário que você conheça para você entender que a graça ela é maior ainda. A graça de Cristo está te alcançando, para você entender a expansão desse amor. Cara, o superabundar ali tem tempo. Se eu não me engano, eu vou tentar lembrar aqui. É tornar grande proporção maior ainda. Maior ainda. É tipo um copo desse e um jarro de 10 litros, irmão, caindo.
Então, se tinha espaço para o pecado na nossa vida, com a graça de Cristo, superabunda, é muito mais muito graça maior, do que cara. pecado. É isso aí. Entendeu? E é necessário. Mas aí é o contato com Cristo. certeza. Aí é o contato com Cristo, é receber Cristo, aceitar como suficiente A Salvador. lei, ela traz luz ao pecado. A graça, Então, ela quem não tá- te livra, né? Isso. A graça não te livra do pecado. Ela te faz viver bem, mesmo em meio a ele. Tipo assim, você está ali. Cara, não tem como você falar assim, não, o Vitor se converteu e parou de pecar. Não existe isso. Ela te justifica. Ela vai sempre te justificar. Nome Então, de Cristo. você vai Glória a viver Deus. em meio a isso, porém, meio que blindado. Ela é muito maior, a graça. Então, ela meio que te blinda daquilo dali, né? Então, não é mais por uma decisão, não, eu quero pecar. É acidente. Caramba, isso aconteceu e eu errei. Aí você se arrepende. É da remissão. Agora, se você pecadores começa a remidos. premeditar, não, eu vou fazer isso, aí não, peraí, Aí cara. complica. Pelo amor de Deus, você tá... Vigia, volta à varão. conversão Ei, lá Deus, o Senhor me perdoa que eu vou pecar ali na frente ali, mas eu já, tipo, já tô pedindo aqui antes. 5 minutinhos e... Não. Mas falando, não mudando de assunto que a gente tá falando sobre Bíblia e tudo mais, mas nesse contexto, você tendo a conversão, você vendo as pessoas anunciarem, você recebendo conhecimento sobre isso, e Deus foi te moldando até o ponto de você ser aquele que leva um conhecimento, que leva uma palavra de salvação. Como é que foi essa mudança para você de ser um ouvinte para passar a ser aquele que transmite a palavra do Senhor, a ser um pregador? Como é que foi o início desse ministério? Calma aí. Ele só vai contar se a galera... Isso aí, ó. Se curtir... Curte, Não, calma aí. compartilha. Vamos dar uma segurada aqui. Pra você tem... Dá uns 5 segundos aqui pra você se inscrever aí no canal. Ponto. Aí então, galera, ele vai falar aqui agora. Ajuda a gente. A gente tem as redes sociais lá. Você que tá ouvindo ou você que tá vendo pelo YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook. Lá a gente tem alguns cortes bacanas. Ajude esse projeto, certo? Para que essa palavra venha chegar a mais pessoas, amém? Fala aí, Leomar, sobre sua Cara, vida de pregador. Aconteceu rápido também. É. Tanto como a conversão e, né, a questão de alcançar o conhecimento bíblico e tal, foi algo muito rápido. A ideia do ministério da palavra, até porque eu já ouvia isso antes de aceitar a fé. E as pessoas chegavam, ó, Deus, você sabe que Deus te separou para ser um pregador. E eu lutava, falava, tá maluco, Separou. cara. Eu É não, nada. Eu sei falar, eu não É sei nada. nem falar. Só dou errado. palestra na empresa. Não, nem isso eu fazia. O que aconteceu depois? Ah, foi depois. Aí quando começou a acontecer esses detalhes, que eu comecei a enxergar, eu falava, cara, realmente eu tenho uma desenvoltura nessa área. E aí me forçaram, né, a pregar na igreja, num culto pela manhã, aqueles cultos Mas manhã você com Deus, vai, né? Você vai. Não, você vai pregar. E eu, não vou. vai Você vai sim. sim. Aí eu, tá bom, então eu vou. Aí eu orei, cara, eu ficava orando igual um maluco, não trabalhava, né? Tava no comecinho ali ainda. Coisa boa. Aí eu orava e lia. Cara, eu escrevi tudo que eu ia pregar. No dia que eu fui pregar, eu falava, eu vou ler isso aqui tudo. Acabou. Igual apresentar trabalho, que você escreve o que você vai falar, e você pega a folha e fica lendo. Aí- Eu falei, eu vou lá e eu vou ler, não quero nem Jonathan saber. Zendo, a gente segurando o sermão assim. Nem Falei roupa tudo. eu tinha, cara. Eu não tinha nem roupa social, nem nada, né? E aí o Vinícius me emprestou, cara. Me emprestou Vinícius, roupa social. ei, Foi um saudade, cara que me Vinícius. incentivou pra caramba em relação à Bíblia. O Vinícius já pregava, então ele me incentivava muito nesse sentido. Aí eu fui e preguei. E foi a primeira vez. E eu vi que assim, não foi aquele negócio, eu consegui fazer boas aplicações e tal, mas eu consegui falar. Sim. Então, pra mim, aquilo era uma vitória gigante. Eu consegui falar. Mas eu ainda não sabia por que eu tinha que falar, por que eu tinha que pregar. Eu não tinha esse entendimento. Por que eu tenho que falar? Então, isso, com o tempo, eu comecei a compreender. A minha maior, assim, a chave, o que virou a chave da minha vida, foi justamente enxergar que a Bíblia não era para punir, mas que ela era para salvar, para limpar, para justificar alguém que errava. Então, eu comecei a procurar textos nesse sentido e escrever mensagens assim. Aquela questão, né? Trazia salvação. A fé vem pelo ouvir. Vem Como pelo ouvirão, se não há quem pregue? Isso aí. Eu li muito, cara, o livro de Isaías. Foi o primeiro livro que eu li depois da conversão, foi o livro de Isaías. Acho que foi o primeiro que eu li inteiro também. Se não foi Isaías, foi Romanos. Que eu li ele todo. O livro de Isaías todo. Que, tipo assim, falava muito acerca do Messias. Então eu queria entender quem era esse cara antes dele chegar, né?
Tipo assim, qual era a ideia? Sim. E quando eu comecei a entender o porquê dele vir, aí eu falei, não, a minha mensagem precisa ser pautada nisso daqui, em apresentar esse reino. Eu não quero esse reino só para mim. Eu quero para todos aqueles que também têm a mesma oportunidade que eu tive, cara, Sim. de chegar. Então, isso daí foi algo muito bom para mim. O conhecimento bíblico. Eu falo, cara, a minha conversão, meu desenvolvimento, tanto para o ministério, como para liderar, como para tudo, o conhecimento bíblico foi fundamental, foi a base de tudo. E hoje, meu casamento, a minha vida profissional, minhas amizades, minha vida com a minha família, tudo é pautado pelo conhecimento bíblico. Sim. Tá certo. Eu acho que, tipo assim, é até um desafio, né? Eu duvido a pessoa que ela passe a ler a Bíblia no intuito de se tornar alguém melhor, que ela não se converta. Isso aí. Duvido, cara. É um manual de Sim, vida, né? se você tem um contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, é muito A legal. palavra é o próprio Cristo. Então, se a Sim. pessoa ter contato com a Bíblia, ela está tendo contato com Cristo, com a salvação. E quando eu entendi, cara, Você começou a cara, passar. eu não sou mais o cara que vai pra igreja só pra ouvir. Então começou a vir as cobranças. Aqui é muito dado, E é muito aí que cobrado. muda. Tipo assim, eu acho que muitos, eu quero pregar. Igual você vê hoje, cara, é uma febre, todo mundo quer. Quero pregar, quero pregar, quero pregar. Por É a quê? Porque ele vê responsabilidade. o cara viajando, vai de avião pra lá e pra cá, e tal, glamour, né? Não é uma intenção Mas não é verdadeira assim. de levar o evangelho às pessoas. Pô, teve um cara que chegou pra mim um dia, dentro da igreja, ele, cara, eu quero pregar também e tal. Eu, por quê, cara? Porque eu acho massa. Eu acho massa. Aí eu, tá, Então, mas qual o objetivo da sua pregação? fazer stories no Eu avião. tô desempregado, eu quero pregar, ganhar dinheiro. Fazer Deus, stories cara. no avião. Ô, eu tô voando aí. Quero viver da obra. Indo pra outro estado. Quero viver. Ai. Então, assim, quando é óbvio, né? Existia esse desejo? Sim, pô. Quando eu comecei a pregar, foi no ano de 2015, existia muito essa ideia de viver da obra, não vou trabalhar e tal, né? Muita gente naquela época era dessa maneira. Hoje diminuiu bastante. Não tem gente ainda. Tem, mas diminuiu. Diminuiu. Diminuiu muito. Naquela época, todo mundo, cara, falava sobre isso. Então, todo mundo que começava a pregar queria isso. Quero viver da obra, não quero trabalhar, quero viver da obra. Mas o objetivo era realmente só esse. Era ir lá, viajar e tal. Não existia cartaz na época. Não tinha esse negócio de cartaz. O cartaz veio, acho que 1 ano, 2 anos depois. Foi 1 ano depois que começou esse negócio de cartaz e tal, que todo mundo começou a fazer cartaz, né? Então não tinha cartaz. Então quando você saía naquelas igrejas mais organizadas, que faziam um cartaz ou outro, os panfletos que colavam no poste e tal, você saía, via sua foto ali, você ficava, caramba, cara, eu não posso mais me comportar de qualquer maneira, porque alguém vai passar, vai ver minha foto ali, vai me ver na rua, e aí, quem que eu sou para essa pessoa? Essa preocupação vinha. Tipo assim, eu não sou mais o cara que vai à igreja, senta no banco, participa do culto, ouve a palavra e vai embora. Eu sou o cara que chega lá e tem a obrigação, né? Paulo falou que é uma obrigação. Eu tenho uma obrigação de passar às pessoas aquilo que eu recebi. O que eu conheci, eu preciso passar às pessoas. Então veio uma cobrança gigante. Pô, eu tinha 18 anos. Sim. Então, tipo assim, foi uma pressão absurda. Jovem, né? Uma pressão absurda. Eu me cobrava muito, cara. Eu falei com você um dia, a gente conversando, que eu me desenvolvia muito melhor quando eu era solteiro. Não era nem tanto pelo fato de... O Felipe é casado, ele sabe, cara. Você se casou, você se desdobra ainda mais. Você se dedica em várias outras áreas da vida, né? Um dia eu vou saber o que é isso. Inclusive, Essa hora vai chegar. Inclusive, o Vitor tá solteiro. Tá? É isso aí, tá aberta a oportunidades aí. E eu, cara, por quê? Porque, tipo assim, eu só me preocupava com isso. Paulo falou que ao solteiro que cuide das coisas de Deus, né? Então, hoje eu me desdobro em várias áreas. Naquela época, não, cara. Eu só me preocupava com isso. Então, a pressão que começou a vir foi me formando. Eu comecei a tomar porrada, comecei a tomar pancada. E isso foi forjando meu caráter diante do evangelho. Tipo assim, eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra sofrer. Você abraça a responsabilidade. Porque o cara vai vir depois quem vier depois de mim, que eu tiver a oportunidade de achegar esse cara, ensinar algo pra ele, ele não vai sofrer o que eu sofri. Porque eu vou ensinar ele um caminho em que ele chegue um pouco mais rápido. Eu passei isso. Então, nós sofremos hoje, lá na igreja, nós damos muita oportunidade, você sabe, para os jovens, mas também
a gente blinda eles também de algumas coisas que a gente Sim, passou, sim. entendeu? É isso. É Daniel na Babilônia. Daniel chega, sofre, mas ele não deixa quem vem depois dele sofrer as mesmas isso aí. coisas. Ele melhora Ele as sofre coisas agora todo para mundo. que os que Os venham que venham. vierem não sofrer tanto. Tem gente que tem que entender isso. Tem que entender, porque Que foi para chamado para outros isso. terem oportunidades, você tem que sofrer. Tem gente que foi chamado para isso. Tem gente que não quer sofrer, né? Aí, Não quer pagar o preço. Mas isso tudo eu acho que tá muito entrelaçado com a questão de entender a responsabilidade. Tem muita gente hoje que esquece esse ponto de responsabilidade e simplesmente acha que tá lá é porque não, aqui eu vou ser visto. Só que quando você para pensar, você fala, eu tô indo lá na frente, é uma coisa que até o Leonardo, o professor Leonardo, ele fala muito com a gente. Você se dispõe a pregar, você está com a responsabilidade de pegar a palavra e você vai esmiuçar, você vai apresentar ela para as pessoas. E às vezes as pessoas que estão te ouvindo não têm uma alfabetização, não têm um conhecimento, muitas delas não leem a Bíblia. Aí você apresenta uma coisa e tudo que você apresenta lá em cima, tudo que você fala sobre a Bíblia, automaticamente as pessoas estão olhando para você e estão falando, o que ele fala não é dele, ele está falando da Bíblia. Então se você é irresponsável e prega algo que não condiz, ele não vai chegar para você e vai dizer, ele está errado. Não, como ele não tem a vivência de ler e de saber o que é a Bíblia, ele vai dizer, a Bíblia errou. Ele vai acreditar. E quando acontecer o oposto, ele vai dizer, a Bíblia errou. Porque aquele rapaz lá é jovem, sabe ler e estuda e prega a Bíblia. Então eles vão colocar a culpa de quê? Na Bíblia. O evangelho está errado. Aí eu acho que a gente entender essa responsabilidade que coloca faz que a gente amadureça para, poxa, eu tenho uma responsabilidade de apresentar um Cristo vivo e verdadeiro. Sim. Porque tudo que eu falo dele aqui se torna verdade no ouvido de alguém. E a responsabilidade que a gente tem, o Felipe fala muito sobre isso. Eu hoje, eu tenho um sentimento muito bom em relação à pregação. Hoje eu gosto. Pra mim é algo muito bacana. Eu gosto de pregar. Eu sou fome. É, assim, um sentimento muito bom você ir lá. Cara, eu tenho a oportunidade de falar hoje. Inclusive, eu conheci o Eliomar pregando. Pregando. Eu peguei a foto essa semana. Pegou? Não mostra pra ninguém, não, pelo amor de Deus. Não, mas a foto muito... Não. Eu e ele, magrinho. Você atrás aqui. Aí, viu lá? Tava lá. Fotão, cara. Foi o mesmo congresso, né? Eu preguei, acho que na sexta-feira, na você sexta não sabe. e eu preguei no sábado. Eliomar, de uma maneira resumida, que a gente está terminando, está dando horário. O que é a pregação, ser pregador do evangelho representa para você? Cara, hoje, como eu ia entrar nesse assunto justamente, então, rapaz. Estamos ligados aqui pelo Espírito. Sincronia, galera. Antigamente estava na mesma fiação. Na mesma fiação. Eu acho que a pregação hoje, ela não é apenas falada, né? Hoje eu consigo entender que muitas pessoas, óbvio que depois de um bom tempo pregando em vários lugares, algumas igrejas diferentes e tal, hoje eu encontro pessoas na rua que olham pra mim e falam assim, rapaz, que benção, pregador e tal. E eu, cara, quem é essa pessoa? Meu Deus. Eu nem Acontece conheço. muito comigo. Exato. Rapaz. Então, eu acho que Demais. a pregação pra mim hoje é isso. É o meu cuidado diante de todos os passos que eu dou. Testemunho. Testemunho. O pregador tem que ter testemunho. A pregação hoje, Paulo fala que nós somos cartas lidas por outras pessoas. Então não é só quando eu falo, é principalmente o que eu vivo, o que eu faço. Eu tô andando na rua, vou ali no centro, vou ali em Campo Grande, estou andando. A maneira como eu... Cara, eu sei que é chato falar sobre isso hoje, porque tem muito mimimi, o evangelho começou a se tornar um negócio muito assim, liberal e tal. Mas a maneira como eu ando, a forma como eu falo com as pessoas, como eu reajo a alguma situação, isso faz muita diferença. Sim. Aí você vai na igreja... Eu falei isso aqui pra pessoa uma vez. Você tá na rua, aí tem um grupo de ambientalista fazendo um trabalho de conscientização ambiental e tal. Beleza. Você passa ali, joga um papel de bala no chão e eles viram. Aí eles vão visitar uma igreja porque um amigo, eu vou lá na igreja e tal, e você é o pregador do dia, o cara não vai te ouvir. Não Verdade. vai. Você feriu o que ele defende. Ou eu tô falando de uma situação específica, mas a ideia no geral é essa. Sim. Você feriu o que ele acredita. Ele não vai acreditar em você. Ele vai falar, cara, esse cara é um deturpado, a gente estava fazendo um trabalho de conscientização e ele... Isso foi um caso até leve, tá? Tem situações... Tem situações que é muito mais... Não, isso é uma abrangentes, situação né? que você pegou e foi lá, mas o erro de muita gente de esquecer da responsabilidade que tem
é esquecer que tem muita gente que está observando. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sim. Tem muita gente observando sem você ver, gente olhando, sem você cara. perceber. Mas eles Gente estão ali olhando para esperando você. você cometer um erro pra chegar, ó, aquele lá. Ali, ó, né? É. O crente aí, ó. Então hoje... Eu particularmente, o que eu mais prezo no ministério é isso. É isso. A pregação hoje, ela tem esse sentido. Se você não quer estar sob essa pressão de se comportar, de transmitir às pessoas o evangelho através da sua vida, então você não pode de maneira alguma ter a oportunidade para falar na igreja, para pregar na igreja. Sensacional. Gente, chegamos Se mais foi a hora. término. Passou rápido ainda, mano. Demais. Demais, tá bom? É isso E a aí, gente quer galera. agradecer sua presença aí. E agradecer sua presença e convidar, se for outro caso, em outra oportunidade. Com certeza. Fica Bom, aberto. Isso aí, galera. Ó, O Vitor vai dar as considerações finais. que nos acompanha pelo YouTube, tem também todos os dias passando das 15 horas até as 16 na nossa Rádio Conquista Web, beleza? Tem no Baixa site, o app. tem também o aplicativo, se você quiser lá no Play Store, você baixa o aplicativo e acompanha a rádio. Você que está pela rádio já nos acompanhando, vai no nosso YouTube Entre Irmãos, que você vai nos acompanhar lá. Tem também nossas redes sociais, Facebook, que é Entre Irmãos, Instagram, Entre Irmãos Podcast 22. E lá também tem o link do YouTube, caso você queira acessar pelo Instagram. E essa foi o nosso episódio com ele, Omar, e ele, o Terra. Eita! Tá. Que piada boa. Vamos orar. Galera, nós vamos encerrar com aquela oração, tá bom? E que Deus em Cristo, Jesus vos abençoe. Vamos deixar ele Beleza? até orar, que depois dessa Não vai. vou orar aqui, porque eu tenho que pedir orar perdão aí. por essa piada. Ah, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu a graça de mais uma vez estarmos diante da Tua presença, entre irmãos aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa edificação por meio da Tua palavra, que o Senhor nos permite, Senhor, receber aqui. Pai, quero orar por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa, Pai, conceder a petição também de cada um. aleluia. Que o Senhor possa abençoar a família deles Glória a e Deus. também a nossa, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor, o diácono Eliomar que está aqui, a esposa dele, a família dele e o ministério dele também. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.